Olá galera do segundo ano, tudo bem? Venho aqui através desse vídeo explicar para vocês sobre Inconfidência Mineira. Esse conteúdo que eu já passei uma atividade que teve pelo menos uma ou duas questões que se referiam a esse assunto chamado de Inconfidência Mineira. E hoje eu venho aqui para explicar para vocês os detalhes desse fato histórico importante para a nossa história e que teve grande repercussão lá no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Esse assunto está diretamente ligado àquele conteúdo que nós estávamos estudando, que era mineração no Brasil colonial. Vocês viram naquele assunto que o governo português utilizava constantemente a cobrança de impostos. Quanto mais se explorava o ouro, mais o governo português cobrava impostos da população, daqueles que viviam da mineração. E isso, pouco a pouco, foi desgastando essa relação entre colonos e o colonizador, no caso, Portugal, que dominava aqui o Brasil. Para lembrar vocês aqui dos impostos que eram cobrados lá na época da mineração, a gente pode lembrar do quinto, captação, não é? E a famosa derrama. E essa derrama vai ser o grande motivo da Inconfidência Mineira. Chegando ao final do século XVIII, por volta de 1780, a crise da economia mineradora aumenta cada vez mais. Ou seja, o ouro estava acabando, os diamantes já tinham acabado praticamente, e o governo português querendo cobrar cada vez mais impostos. Isso gerou uma certa revolta da população mineira, que não aceitava mais pagar tantos tributos ao governo português. E para piorar a situação, surgiu um boato, surgiu um murmurinho que o governo português iria cobrar as dívidas em atraso. Ou seja, aquela população que devia algum imposto ao governo português, que por algum motivo deixou de pagar esses impostos, eles teriam que pagar isso tudo de uma vez só. E isso assombrava a população de Minas Gerais. Então, assim, o grande motivo que fez a população se organizar para um movimento contra o governo português, que ficou conhecido depois como Inconfidência Mineira, o grande motivo foi essa derrama, ou seja, a possibilidade do governo português cobrar os impostos todos de uma vez só da população que devia. Então, o grande motivo da Inconfidência Mineira é esse. Um ponto importante com relação ao nome do movimento, chamado de Inconfidência Mineira, por algumas vezes é também conhecida como Conjuração Mineira, é a mesma coisa, Conjuração Mineira e Inconfidência Mineira, tanto faz. E esse nome Inconfidência ele tem algo relacionado à infidelidade, ou seja, a população que traiu o governo português, claro, porque não estava mais suportando pagar tantos impostos que estava cada vez mais aumentando, não é? Um ponto também que a gente pode apontar como motivo dessa Inconfidência Mineira, eu já apontei a derrama, mas a gente pode também acrescentar que já acontecia várias revoltas no Brasil colonial antes dos anos 1780, lá no início do século XVIII, até os meados, aconteciam muitas revoltas geralmente por descontentamento com algo referente ao governo português. Mas essa Inconfidência Mineira ela teve um caráter mais amplo, porque ela trazia um novo ideal, e esse ideal era de liberdade, ou seja, tornar a população de Minas Gerais livre do governo de Portugal, ou seja, era uma tentativa de tornar aquela região independente. Foi praticamente o primeiro movimento por independência aqui no Brasil. Por isso, os historiadores dizem que a Inconfidência Mineira ela é praticamente o marco inicial do processo que levou à independência do Brasil. Para que vocês entendam, a Inconfidência Mineira se deu no ano de 1789 e a independência do Brasil no ano de 1822. Se nós formos analisar o tempo, aí é um tempo relativamente curto, né? Um tempo que não é tão distante da Inconfidência Mineira até a independência do Brasil. Então, a Inconfidência Mineira ela acabou contribuindo para esse processo de independência do Brasil, que se deu pouco tempo depois, não é?
Então essas revoltas que estavam acontecendo no Brasil antes, revoltas como Emboabas, revolta Filipe dos Santos, eram revoltas que aconteciam ali por volta de Minas Gerais e que já era o embrião, já era o alicerce ali para que surgisse esse movimento maior chamado de Inconfidência Mineira. Para aumentar mais ainda a revolta da população de Minas Gerais, foi colocado no poder para administrar a capitania um governador chamado de Visconde Barbacena, no qual ele veio com o objetivo de cobrar os impostos que a população devia. E isso tudo trouxe um desgaste muito grande, ainda mais entre a população e o governo português. Então esses são os motivos para que se iniciasse essa Inconfidência Mineira. E os objetivos dessa revolta? Quais eram os objetivos? O que eles desejavam com essa revolta, com esse movimento chamado de Inconfidência? Claro, ficou conhecido depois como Inconfidência Mineira, não é bom ressaltar isso. O objetivo deles era libertar Minas Gerais, libertar Minas Gerais, tornar aquela região uma república, um novo sistema de governo com inspirações do que estava acontecendo fora do Brasil. Para que vocês consigam relacionar o que estava acontecendo no Brasil com o que estava acontecendo fora, é só lembrar da independência dos Estados Unidos, que se deu no ano de 1776 e repercutiu, chegou até o Brasil as informações dessa independência, e também a Revolução Francesa, que estava acontecendo no mesmo ano da Inconfidência Mineira. Então esses dois movimentos eles acabaram influenciando esses revoltosos aqui de Minas Gerais. Acabaram, claro, motivando a eles a lutar por essa liberdade. Viu? Então o primeiro ponto é esse. Além disso, além desses objetivos, que era tornar a região de Minas Gerais uma república livre do domínio português, eles queriam ali implantar universidades, eles queriam ali mudar a capital, eles queriam que a capital dessa república de Minas fosse na cidade de São João del Rei. Então seria uma nova forma de governo livre do domínio português. Essa, claro, era a intenção, esses eram os objetivos deles ao iniciar essa famosa Inconfidência Mineira. E os líderes? Quem estava por trás desse grande movimento? Eram várias pessoas que estiveram à frente desse movimento. Eu posso citar aqui para vocês o Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e principalmente o mais conhecido de todos, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Esse que ficou na história como o principal líder, apesar de não ser só ele, É bom ressaltar que a Inconfidência Mineira ela teve uma gama de líderes com profissões diferentes. Ali havia advogados, médicos, religiosos, comerciantes, diversos grupos sociais que estavam presentes nesse movimento e que lideravam esse processo. Mas, para a história, o Tiradentes ficou como a principal figura da Inconfidência. Então é um ponto importante com relação a esses líderes. Por ter vários líderes, por ter pessoas de classes sociais diferentes, os objetivos também variavam. E também havia uma divergência com relação ao que esses inconfidentes queriam. Por exemplo, com relação à escravidão. Por ter alguns líderes que eram da classe rica, esses tinham escravos. E claro, por mais que o lema da Inconfidência Mineira, que copiava o lema da Revolução Francesa, que era liberdade principalmente, A Revolução Francesa trazia liberdade, igualdade e fraternidade, aqui a Inconfidência Mineira copiou principalmente liberdade. Mas quando se falava em escravos, não se pensava em liberdade. Por quê? Porque esses líderes da Inconfidência Mineira, eles eram da classe rica e, claro, não queriam libertar os seus escravos. Ainda falando sobre Tiradentes, cabe a gente analisar aqui alguns pontos referentes à personalidade do Tiradentes. Ele era uma figura especial. Quem conviveu com o Tiradentes, quem deixou algo escrito sobre ele, relata que o Tiradentes era uma figura que se expressava bem, gostava de falar em público constantemente. Isso acabou se voltando contra ele. Por ele falar demais, por ele criticar demais o governo português em locais públicos, ele acabou fazendo com que
o seu pensamento chegasse aos ouvidos de quem governava, de quem era ligado ao governo português. E claro, ele pagaria com a própria vida. Dizem que o Tiradentes, em tavernas, em praças públicas, em prostíbulos, ele gostava de reunir ali um grupo de pessoas e falar das suas ideias. E essas ideias eram principalmente no sentido de criticar o governo português. Era no sentido de fazer com que a população se engajasse nessa luta para que Minas Gerais se tornasse independente. E isso, claro, chamaria a atenção do governo português de forma bastante crítica para o Tiradentes, não é? E o Tiradentes, pelo nome, vocês já devem saber que a alcunha que caracterizou mais o Tiradentes era a sua profissão. Na realidade, não era profissão. Era algo que ele aprendeu com o seu tio, que o criou. É bom ressaltar que o Tiradentes, ele perdeu os pais muito novo ainda, e quem criou ele foi um tio. E esse tio tinha como prática extrair dentes da população. Naquela época não havia uma formação específica, então esses dentistas era por cultura, era por tradição. Geralmente se herdava esse aprendizado da família. E o Tiradentes era mais um desses que extraía dentes da população. Mas antes de extrair dentes, ele foi comerciante, que na época era conhecido como mascate, não é? Ele foi também alferes. Alferes era como se fosse uma graduação dos militares, como se fosse ali uma espécie de divisão das forças militares, e ele era um alferes. E também, claro, como eu já falei, exercia bastante a prática de extrair dentes, que naquela época, como curiosidade, era extraído com uma espécie de instrumento chamado de buticão, que enfiava na gengiva e extraía apenas extraía na base da força mesmo, sem nenhuma anestesia. Né? E aquele que estava passando por esse processo que sofria bastante com isso tudo. Né? Sim, o Tiradentes, por onde ele ia, ele defendia esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Porque o Tiradentes era um cara que estudava muito. E ele, ao ler livros ou ouvir leituras de livros da França, dos Estados Unidos, sobre a independência dos Estados Unidos, sobre a Revolução Francesa, ele enxergava aquilo como uma inspiração para ele fazer em Minas Gerais. Inclusive um detalhe, né? O Tiradentes não dominava, claro, o idioma francês, e ele pedia que algumas pessoas que já tinham morado na França, estudantes principalmente de direito, né? E ele pedia que esses profissionais lessem para ele. E claro, isso acontecia frequentemente e inspirou fortemente o Tiradentes nesse processo de independência. Sim, mas o plano de Tiradentes, que era organizar um movimento, não só o Tiradentes, eu estou falando aqui bastante do Tiradentes porque foi a figura que ficou mais falada no Brasil. Mas como eu já falei, existiam vários outros líderes desse movimento. Dizem os historiadores que eram mais de 20, né, mais de 20 líderes desses o Tiradentes ficou mais conhecido. Né? Mas assim, os planos deles, que já vinha sendo colocado em prática através de reuniões em locais secretos, né? Se fazia reuniões para decidir como seria esse processo de revolução ou de revolta em Minas Gerais, mas tudo isso caiu por terra quando um dos integrantes do movimento acabou delatando os líderes, delatando as intenções desse movimento. O nome desse delator, o nome desse que traiu os interesses do movimento foi o Joaquim Silveira dos Reis. Então, o Joaquim Silveira dos Reis, ele tinha uma dívida muito grande com o governo português. Essa dívida, ela era uma dívida já acumulada de vários anos, e ele, sob a promessa de ter as suas dívidas perdoadas, ele acabou confessando toda a organização do movimento. Então, Joaquim Silveira dos Reis foi o traidor da história, foi o delator da história. E acabou que ele foi o grande delator desse processo. Né? Até cabe uma comparação, algo que a justiça brasileira fazia constantemente, com relação à delação premiada. O que era a delação premiada? A delação premiada era dar uma certa regalia ao preso, para que ele confessasse algo, para que ele confessasse ali quem estava
as outras pessoas envolvidas no crime, por exemplo, né? Então o Joaquim Silveira dos Reis, em busca desse perdão das suas dívidas, ele acabou confessando quem eram os líderes e citou principalmente a figura do Tiradentes. Então a revolta praticamente ficou só no papel. Aliás, nem no papel, porque eles não escreviam nada para não ter o perigo de ser ali descoberto e ter algo escrito que denunciasse eles. Mas a revolta não saiu do campo das ideias, porque o governo português reprimiu logo na sequência. Não é? Sim, e a prisão do Tiradentes? Tiradentes foi preso já no decorrer desse processo da Revolução. Ele foi levado para o Rio de Janeiro, uma ilha chamada Ilha das Cobras. Vocês podem ver, inclusive, aqui no mapa, a Ilha das Cobras. E lá passou um certo período até o seu julgamento, que foi no ano de 1692. A sentença do governo português foi bastante cruel. É bom ressaltar que várias pessoas que estiveram à frente desse movimento da Inconfidência Mineira foram sentenciados com pena de morte, inclusive. O Tiradentes mais 11 líderes foram sentenciados com pena de morte. Mas, na realidade, só quem teve a pena de morte confirmada foi o Tiradentes. Os demais foram perdoados ou tiveram a pena abrandada. Ou seja, a pena não foi tão severa como foi a do Tiradentes. Sim, a sentença do Tiradentes, qual foi? A sentença do Tiradentes foi terrível. Além de ter a morte na forca, se dizia a rainha de Portugal na época, né, que era Maria I, depois ficou conhecida como Maria Louca, ela escreveu essa sentença, ou pediu para que alguém escrevesse, e lá dizia que o Tiradentes deveria morrer na forca, e se não bastasse a morte por enforcamento, que era terrível, deveria ter seu corpo esquartejado e deixado um pedaço em cada cidade que ligava o Rio de Janeiro até Minas Gerais, até Vila Rica, que era a cidade que o Tiradentes organizou todo o movimento, na cidade que hoje se chama Ouro Preto. Então, a sentença dizia que cada pedaço deveria ser deixado nas cidades que ligava esse trajeto, que ligava Rio de Janeiro a Minas Gerais, e a cabeça deveria ser fincada numa estaca no centro da cidade de Vila Rica. Inclusive, hoje é um local turístico, um local chamado de Praça de Tiradentes, lá em Ouro Preto. Constantemente, quem gosta de história vai lá visitar esse local no qual a cabeça do Tiradentes foi fincada numa estaca, sendo ali o local. É uma cena macabra, mas que chamou a atenção. Qual a intenção do governo português de punir o Tiradentes de forma tão severa? A intenção era mostrar à população que não deveria existir mais revoltas daquele sentido, pois aconteceria a mesma coisa do que tinha acontecido com o Tiradentes. Ou seja, a punição severa daquela forma. Né? E algo que chama a atenção, né? Além do Tiradentes ter o corpo esquartejado, na sentença dizia também que a casa do Tiradentes deveria ser salgada, para ali não nascer nada, não nascer nenhum tipo de planta. O ódio do governo português era tão grande frente ao Tiradentes que até a casa dele deveria ser salgada. Algo bastante curioso. Outro ponto que merece análise é sobre Tiradentes em si, como ele ficou para a história. Né? É bom ressaltar que quando Tiradentes morreu, ele praticamente morreu, não chamou tanta atenção. Né? Ele veio a ganhar um significado maior para a história, passou a ser lembrado muito mais com a proclamação da República 100 anos após a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira se deu no ano de 1789 e a proclamação da República se deu no ano de 1889, ou seja, 100 anos depois. E foi após esses 100 anos que o Tiradentes ganhou um reconhecimento maior, até certo ponto exagerado, sobre a sua personalidade. Naquela época havia um interesse claro dos republicanos, após a proclamação, de criar um herói para o Brasil. Inclusive o historiador José Murilo de Carvalho, ele traz uma análise sobre esse processo, como o Tiradentes se tornou o mártir da história do Brasil, como se fosse um herói nacional. Né? E assim, o que chama a atenção sobre essa intenção da República em tornar o Tiradentes um herói nacional, tentando relacionar essa história do Brasil até com a história dos Estados Unidos, que é marcada por vários heróis, faz parte também da história positivista, e para isso se pintou o Tiradentes
como se fosse uma figura semelhante a Jesus Cristo. Se vocês observarem nessa imagem aqui, percebam que aquela ideia que nós temos de Jesus Cristo é muito semelhante a essa de Tiradentes. Então, nesse ano aí, inclusive no ano de 1889, foi instituído o feriado, né? O feriado que até hoje é comemorado, é lembrado no dia 21 de abril. Foi instituído por lei, né? Durante a ditadura militar, o Tiradentes ganhou um significado também bastante importante. Tiradentes, inclusive, foi representado nas imagens como uma figura militar, né? Trouxeram Tiradentes mais como seu lado militar, como seu lado alferes na ditadura militar, para, claro, relacionar a figura do Tiradentes com a ditadura militar. Entendeu? Então é isso, pessoal. Então na próxima aula a gente vai falar sobre a vinda da família real para o Brasil, que é logo depois dessa Inconfidência Mineira, e vai entender todo o processo de independência do Brasil. Então por hoje é só.